Bom, nós começamos a trabalhar na outra aula, no outro vídeo, uma breve história da interpretação do Antigo Testamento no judaísmo e no Novo Testamento. E nós estamos baseando isso no livro de Walter Kaiser Jr., no artigo que ele escreve nesse livro, que é o livro de hermenêutica, do Walter Kaiser Jr. e do outro autor aqui que eu não me lembro o nome. Depois eu passo a bibliografia para vocês. Nós começamos a ver a razão pela qual nós temos que estudar a interpretação do judaísmo. Por quê? Porque há uma teoria de que essa interpretação influencia diretamente a maneira de Jesus de ver o Antigo Testamento. Lembrando que na época de Jesus não havia o Novo Testamento, o Novo Testamento vai ser formado a partir da segunda e da terceira geração. Quais são as influências que nós podemos ter aí? Nós precisamos nos familiarizar especialmente com a exegese do judaísmo tardio, que é a exegese do judaísmo da época em que Jesus viveu, com os métodos do judaísmo e também com as influências que levaram a mal entendidos da Bíblia, para a gente poder trabalhar a hermenêutica de uma maneira a evitar os mesmos erros que os judeus cometeram na interpretação do Antigo Testamento. A gente já sabe da dificuldade das Escrituras, da compreensão das Escrituras, tanto no livro de Jeremias como no 2 Pedro. Eles dizem que, os dois textos dizem que o texto da Escritura às vezes pode ser claro e simples de entender, mas às vezes há alguns textos que são difíceis, acerca de assuntos, que são coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, a grande questão aí é justamente a necessidade que a gente tem dessa breve interpretação do Antigo Testamento, sabendo que as pessoas vão distorcer e a gente tem que se prevenir contra isso. A hermenêutica judaica começa basicamente no exílio, com o surgimento dos targums, ou, usando o plural hebraico mesmo, é targumim. Se diz targumim, que vem do termo explicar. Para que a razão disso é que no exílio a língua hebraica gradualmente foi sendo esquecida e foi se adotando a língua da Babilônia, que era o aramaico. Então, normalmente, quando se lia o texto que eles tinham trazido, ou que era o texto que estava ali normativo, se lia em hebraico, e as pessoas já não compreendiam mais, a partir da segunda geração e tal, já não compreendiam mais. E aí o que se faz? É preciso explicar em aramaico. Então essas explicações foram se tornando fixas, por líderes do povo e tal, chamados escribas e tal, e eles acabaram se transformando numa espécie de tradição oral, que mais tarde veio a se consolidar na tradição escrita. Então nós temos aí a revelação dada por Deus no Antigo Testamento, a grande sinagoga do deserto, aquele grupo que auxiliou Moisés, e Esdras, que vai formular essa teoria de que Deus se revelou e de que, de alguma maneira muito especial, através de Moisés, isso foi passado aos 70 anciãos no deserto e foi sendo passado aos anciãos até que se chega no exílio com Esdras, que é o grande escriba, que é quem vai, de certa forma, começar a tradição dos escritos do Antigo Testamento. Vamos lembrar que nessa época, eles imaginavam dois sentidos da Escritura, que era a Torá, a Halaká Torá, que era o sentido, primeiro você tem a Halaká, que se resume na Torá, que são os 5 primeiros livros
da lei, mas que de certa forma pode se referir a toda a Bíblia. Quando a Bíblia fala a lei e tal, ela pode estar falando dos 5 primeiros livros do Deuteronômio, ou pode estar falando mais amplo. O que a gente tem que procurar? É o sentido claro e simples, o sentido literal, o Peshat da Torá ou da Halaká. E eles entendiam que tinha um outro sentido atrás. Então, quando você pega um texto do Antigo Testamento, você vai entender o sentido que aquele texto tem no original. Então, quando diz, vamos dar um exemplo, diz lá que Josué derrubou as muralhas de Jericó. O que ele quis dizer? Que as muralhas de Jericó foram derrubadas por Josué. Esse é o sentido Peshat. Mas o sentido Remás pode ser, olha, nós também vamos derrubar essas muralhas que estão ao nosso redor, que nos impede de voltar para a terra prometida, o obstáculo e tal, que é muito usado ainda nos dias de hoje. Ok? Vamos para frente. Mais tarde, então vamos lá, o sentido Peshat, sentido Remás, vieram os 2 outros sentidos, chamados Derush e Sod. O sentido Derush é o sentido buscado das Escrituras. Daí vem o termo Midrash, que pode ser traduzido por exegese e tal. E o sentido Sod, vamos ver aqui. O sentido Midrash é o sentido alegórico, expresso na forma de Haggadot. O que é Haggadot? É uma espécie assim de... lenda não é a melhor tradução, mas Haggadot seria assim, uma espécie de... Vamos esticar o texto. A gente vai explicar melhor o texto. Então, vou dar um exemplo de um Haggadah. Haggadot é o plural. Haggadah. Um Haggadah que circulava entre os judeus. O texto bíblico diz simplesmente que Deus confundiu a língua dos que construíram a Torre de Babel. E com isso ele criou todas as línguas. Aí, quando eles iam explicar isso, eles davam o sentido Peshat, né? Para procurar o sentido Remás, eles vão agora fazer um Derush, vão fazer uma Midrash. Então, o que eles diziam? Isso acabou se tornando corrente entre os rabinos, né, entre os judeus, que conforme eles foram construindo e foram ficando distantes uns dos outros, eles foram mudando as suas linguagens. Depois de muito tempo, eles tentavam se encontrar e já ninguém entendia mais o que estava. Então, eles tentam explicar de um modo natural o que a Bíblia diz que foi feita de um modo sobrenatural. Isso é um Midrash. E é esse o sentido, né? Midrash é o sentido buscado das Escrituras. É quando você explica um pouquinho mais. É mais ou menos o que a nossa Bíblia viva, por exemplo, faz. Ela meio que explica o texto. Ela não é uma tradução simplesmente. É o que nós chamamos de uma perífrase. Né? E o sentido Sod, então, é aquele sentido místico, cabalístico, aquele sentido que só alguns iluminados têm. E aí nós já temos os 4 sentidos aí, né? Vamos lembrar aqui que o judaísmo também distingue entre Haggadah e Halaká. Que eu estou pondo Haggadah no plural, que é Haggadot. Haggadah é uma narrativa. Halaká é uma explicação de textos, como leis, por exemplo, ou onde não há personagens, onde há apenas uma prosa, mas sem ser uma narrativa. Então, vamos dar uma olhada. A exegese que tratava de assuntos históricos ou dogmáticos era chamada de Midrash de Haggadot, que era Midrash das histórias. Era a exegese das histórias. O que essas histórias significam? O que a vida de Abraão tem a ver comigo? Okay? Já a exegese que tratava de questões legais era chamada de Midrash de Halaká. E aí, 3 grupos vão ajudar a formar essa interpretação judaica. O primeiro grupo são os rabinos. A palavra rabino significa mestre, que começaram a surgir já desde o exílio, mas vão se
vão se intensificar mais à medida em que o judaísmo vai se desenvolvendo. Existe a seita de Qumran, que ainda há uma discussão se houve influência ou não. Existem algumas pessoas que acham que ela influenciou muito, outras acham que não influenciou nada. E a diáspora judaica, quer dizer, à medida em que os judeus vão se espalhando pela terra, foi necessário traduzir e explicar a Bíblia em outras línguas. Então, tudo isso vai contribuir nessa interpretação judaica que nós encontramos já um pouco desenvolvido na época de Jesus. Então, desde a época de Esdras, os Tanaíns, ou mestres, que mais tarde vieram a ser chamados de rabis, e vão criando uma tradição oral, que mais tarde vai ser fixada por escrito, e vai fazer o que nós chamamos de Mishnah, que é uma coleção de explicações da Bíblia. A Guemará, que é uma outra coleção, mas lá na frente nós vamos ver como a Guemará e o Mishnah vão se unir para formar o Talmud. E por fim, o Talmud, que muita gente acha que o Talmud é a Torá, é a lei, é o texto do Antigo Testamento. Não. O texto do Antigo Testamento, ele tem outro nome. O Talmud é um tratado que vai mostrar o desenvolvimento das interpretações daquele texto no decorrer da história. Então você tem no centro texto bíblico, e ao redor você tem rabino fulano de tal disse isso, rabino fulano de tal disse isso, rabino fulano de tal. Então você tem quase que um hipertexto, como nós usamos hoje na internet, que você tem um texto onde tem ali uma explicação, você clica ali, abre uma janela, dando a explicação e tal. O judeu, ele tinha o texto e a explicação era dada nas margens e tudo. Isso é o Talmud. Tanakh é o nome que se dá ao texto bíblico sem as explicações. Vem dessas três palavras: Torá, Naviim e Ketubim. Tá? O Talmud, ele vai ser formado pelos 63 tratados dos judeus acerca dos textos bíblicos e tal. A Mishnah, que são essas explicações tradicionais que foram sendo passadas e acumuladas. E a Guemará, que é uma outra linha de interpretação dos judeus do Antigo Testamento. Isso tudo vai formar o Talmud, e o Talmud vai servir como o livro, hoje em dia, dos judeus. Então, note bem, começa no segundo século antes de Cristo, quando vários ensinamentos vão passar oralmente e tal. No segundo século, Judá Hanazi coletou isso tudo de forma escrita. Ele pode ter traduções muito antigas ou não. Esse trabalho, que consiste nos 63 tratados, ficou conhecido como Mishnah. Com o passar do tempo, o Mishnah foi sujeito a uma interpretação escrita, que é o Guemará. Então, notem, você tem os 62 tratados, o Mishnah, que é a transcrição desses 62 tratados por escrito, e normalmente em aramaico, e o Guemará, que é uma explicação do Mishnah. Aí você junta tudo isso e você tem o Talmud. Mais tarde o Talmud vai ser unido à Torá. Essa Torá na verdade, os textos bíblicos com as interpretações e tal.